Capítulo 17. Edom. Um entendimento essencial a todo cristão é: o verdadeiro povo de Deus corresponde aos judeus, bem como aos gentios que aceitaram a Cristo. Nesse caso, os gentios representam outros povos. Esse sempre foi o plano. Paulo nos ensinou. Considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes é que são filhos de Abraão, prevendo a Escritura que Deus justificaria, pela fé os gentios, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados juntamente com Abraão, homem de fé. Gálatas 3, versículos 6 a 9. Assim também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não diz, e aos seus descendentes, como se falando de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só. Isto é, Cristo. Gálatas 3, versículo 16. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros, segundo a promessa. Gálatas 3, versículo 29. Paulo deixou bem claro que o caminho da salvação está disponível para todos, judeus e gentios. Vale reforçar: o caminho é Cristo. Ninguém se salva de outra forma, pois todos somos pecadores e merecedores de condenação. Está aí algo que muitos não compreenderam. Somos salvos pela graça, mesmo sem merecermos. Basta a fé para alcançarmos o pleno perdão. É simples, mas não é fácil, devido ao tamanho da nossa maldade, incredulidade e egoísmo. É relevante lembrar que a promessa feita a Abraão antecede a existência de Israel. A promessa que deu início à caminhada de fé de Abraão foi: saia da sua terra, da sua parentela e da casa de seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12, versículo 1 a 3. Abraão e sua esposa, Sara, não conseguiam ter filhos. Seguindo o costume da época, Sara decidiu entregar a Abraão uma de suas servas, chamada Agar, para que tivesse um filho. Agar deu à luz a Ismael, que era filho da carne, da falta de fé, e não herdou a promessa feita por Deus. Deus prometeu um filho a Abraão e Sara quando eles já eram idosos e não tinham mais esperanças, mas creram na palavra de Deus. Foi assim que nasceu Isaque, o filho da fé. A aliança com Deus seguiu através de Isaque. A mulher de Isaque, chamada Rebeca, engravidou de gêmeos, e os meninos empurravam-se em seu ventre. Ao buscar respostas, o Senhor revelou a ela: 2 nações estão no seu ventre, 2 povos nascidos de você se divirão. Um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Gênesis 25, versículo 23. O primeiro a nascer foi Esaú, depois nasceu Jacó. Esaú tornou-se um habilidoso caçador, enquanto Jacó era um homem pacato. A habilidade com a caça certamente era uma grande vantagem para aquela época. Além disso, Esaú tinha o direito de primogenitura, o que lhe garantia vantagens quanto à herança. Mesmo assim, Deus já tinha escolhido Jacó. Paulo nos traz uma bela revelação ao explicar:
e os gêmeos ainda não eram nascidos, nem tinham feito bem ou mal, para que o próprio Deus, quanto à eleição, prevalecesse não por obras, mas por aquele que chama, quando foi dito a Rebeca: o mais velho será servo do mais moço, como está escrito: amei Jacó, porém desprezei Esaú. Romanos 9, versículo 11 a 13. Afinal, porque Deus escolheu e amou Jacó e desprezou Esaú, não somos capazes de compreender todos os desígnios do Senhor. E, obviamente, ele não precisa se explicar para ninguém. De qualquer forma, Paulo também nos ensinou: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Romanos 8, versículo 28 a 30. Ou seja, está bem claro que antes de sermos predestinados, chamados e justificados, nós fomos conhecidos. Assim, podemos tranquilamente entender que Deus escolheu e também amou a Jacó e desprezou a Esaú, porque os conhecia. Na vida adulta, Esaú demonstrou-se carnal, voltado para as coisas do mundo. Ele vendeu o direito de primogenitura a Jacó em troca de um ensopado de lentilhas. A Bíblia relata: e Jacó deu a Esaú pão e ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim, Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Volto a repetir, antes mesmo que ele fizesse isso, Deus já o conhecia. Mesmo depois de vender a primogenitura, Esaú ainda queria receber a bênção correspondente. Isaac abençoou Jacó sem saber. E quando Esaú chegou para receber a bênção, a resposta de seu pai foi claramente profética: você viverá por sua espada e servirá a seu irmão. Mas quando você não suportar mais, arrancará do pescoço o jugo. Gênesis 27, versículo 40. Veremos a importância disso um pouco mais à frente. Fugindo da fúria do irmão, Jacó partiu das terras do seu pai e prosperou, mesmo sem tomar posse de nenhum dos bens da família. Só depois de muitos anos retornou, já possuindo muitos bens. Esse retorno aconteceu por ordem de Deus, que no meio do caminho de retorno trocou o nome de Jacó para Israel. Esaú, que passou a ser chamado de Edom após vender a primogenitura, também prosperou. Já está bem claro que nem todo filho carnal de Abraão herdou a aliança feita com Deus, que seguiu apenas através de Isaque. Depois, da mesma forma, a aliança de Deus seguiu unicamente por meio de Israel, que se tornou uma nação. Mas nem todo israelita verdadeiramente faz parte da aliança, pois muitos foram apenas filhos carnais. Está bem claro que a aliança nunca se tratou apenas de sangue. O próprio Jesus declarou para alguns judeus: aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem, porque não pertencem a Deus. João 8, versículo 47. Cristo fez a separação perfeita, evidenciando definitivamente que os verdadeiros filhos são filhos espirituais. Por meio de Cristo, todos nós podemos ser herdeiros, junto com Ele. Independentemente da nacionalidade, os que realmente creem podem ter a certeza descrita na Bíblia. Vocês, porém, são geração eleita,
sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou, das trevas para a maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais, que agora guerreiam contra a alma. 1 Pedro 2, versículo 9 a 11. A nação de Edom logo se tornou um constante problema para Israel. Vale a pena relatar uma parte dessa longa história. Nos tempos em que os israelitas tentavam chegar à terra prometida, depois de serem escravos no Egito, os edomitas negaram-lhes a permissão de passagem por suas terras e atacaram Israel com poderoso exército. Números 20, versículo 14 a 20. Nos tempos em que Saul assumiu o reinado sobre Israel, ocorreram combates com edomitas e outros povos da região. 1 Samuel 14, versículo 47. Nos tempos do rei Davi, os israelitas venceram os edomitas no Vale do Sal, e então os edomitas tornaram-se servos de Davi. 2 Samuel 8, versículo 13 a 14. Nos tempos do rei Salomão, a corrupção em Israel chegou a tal ponto que o próprio rei deixou de ser fiel a Deus. Os israelitas tentaram matar todos os homens de Edom, ainda nos tempos de Davi, mas não foram bem-sucedidos. E a Bíblia descreve: então, devido à infidelidade, o Senhor levantou contra Salomão um adversário, o edomita Hadade, da linhagem real de Edom. 1 Reis 11, versículo 14. Na história de Israel e Edom, dos tempos de Jacó até Salomão, vemos alguns pontos interessantes. A Bíblia não relata que Esaú serviu a Jacó, mas a nação de Edom realmente serviu a Israel, como foi profetizado. Ou seja, temos que entender que certas profecias não são para indivíduos, mas sim para a nação como um todo. Outro ponto muito interessante é que Deus nunca foi conivente com os erros de Israel. Deus disse a Salomão: já que essa é sua atitude, e você não obedeceu à minha aliança e aos meus decretos, os quais lhe ordenei, certamente lhe tirarei o reino e darei a um de seus servos. 1 Reis 11, versículo 11. Nos tempos do rei Jorão, Israel e Edom chegaram até mesmo a fazer aliança para derrotar o rei Moabe, segundo Reis 3, versículo 9 a 10. Mas a inimizade entre os dois povos não cessou. Nos tempos do reinado de Jeoás, Israel derrotou 10.000 edomitas no Vale do Sal e conquistou a cidade de Selá, segundo Rei 14, versículo 7. Vale lembrar que Israel dividiu-se em duas partes, uma permanecendo como Israel e a outra passou a ser chamada de Judá. Israel foi destruída pela Síria, segundo Reis 17, versículo 4 a 6. Posteriormente, Judá foi destruída pelo rei da Babilônia, Nabucodonosor, que escravizou os sobreviventes por volta do ano 587 a.C. O livro de Obadias, contido na Bíblia, não menciona a data em que foi escrito, por isso não existe consenso entre os estudiosos. No entanto, uma grande parte dos teólogos afirma que o livro relata a participação de Edom como sendo um aliado de Nabucodonosor no momento da destruição de Jerusalém. É interessante observarmos algumas partes dessa profecia. Visão de Obadias. Assim diz o soberano, o Senhor, a respeito de Edom. Obadias 1, versículo 1. Por causa da violenta matança que você fez contra o seu irmão Jacó, você será coberto de vergonha e eliminado para sempre.
no dia em que você ficou por perto, quando estrangeiros roubavam os bens dele, e estranhos entraram por suas portas, e lançaram sorte sobre Jerusalém, você fez exatamente como eles. Você não devia ter olhado com satisfação o dia da desgraça do seu irmão, nem ter se alegrado com a destruição do povo de Judá. Não devia ter falado com arrogância no dia de sua aflição. Não devia ter entrado pelas portas do meu povo no dia de sua calamidade. Nem devia ter ficado alegre com o sofrimento dele no dia da sua ruína. Nem ter roubado a riqueza dele no dia de sua desgraça. Não devia ter esperado nas encruzilhadas para matar os que conseguiam escapar, nem ter entregado os sobreviventes no dia da sua aflição. Pois o dia do Senhor está próximo para todas as nações. Como você fez, assim lhe será feito. A maldade que você praticou cairá sobre você. Assim como vocês beberam do meu castigo, no meu santo monte, também todas as nações beberão sem parar. Beberão até o fim, e serão como se nunca tivessem existido. Obadias 1, versículo 10 a 16. A descendência de Jacó será como um fogo, e a de José uma chama. A descendência de Esaú será a palha. Eles a incendiarão e a consumirão. Não haverá sobreviventes da descendência de Esaú, declara o Senhor. Os israelitas exilados se apossarão do território dos cananeus até Sarepta. Os exilados de Jerusalém, que estão em Sefarade, ocuparão as cidades do Neguebe. Os vencedores subirão ao monte Sião para governar a montanha de Esaú, e o reino será do Senhor. Obadias 1, versículo 20 e 21. Caro ouvinte, perceba, há fortes indícios de que a profecia se refere, de fato, à destruição causada por Nabucodonosor. É interessante pensar, a destruição foi tão extrema, ao ponto de se tornar praticamente impossível que Israel ressurgisse, mas conforme profetizado, ressurgiu. Nessa profecia, bem como em muitas outras, está indicada a chegada de um reino perfeito, o reino do Senhor. Assim, podemos ter certeza de que a profecia nunca se cumpriu, ao menos não plenamente, pois ela está claramente apontando para a volta de Cristo. Apesar da profecia de Obadias apontar para a volta de Cristo, sabemos que muitas profecias podem ir se cumprindo ao longo do tempo, como é o caso da estátua vista por Nabucodonosor. Sabemos que a profecia correlacionada à estátua vem se cumprindo há mais de 2000 anos, uma etapa após a outra, e só se encerrará com a volta de Cristo. Muitos estudiosos acreditam que a extinção de Edom já aconteceu. Será mesmo? O livro de Isaías menciona Edom no momento da volta de Cristo. Ele escreveu: quem é aquele que vem de Edom, que vem de Bosra, com roupas tingidas de vermelho? Isaías 63, versículo 1. Porque tuas roupas estão vermelhas, como as de quem pisa uvas no lagar? Sozinho pisei uvas no lagar. Das nações ninguém esteve comigo. Eu os pisoteei na minha ira. Eu os pisei na minha indignação. O sangue deles respingou em minha roupa, e eu manchei toda a minha veste. Isaías 63, versículo 2 e 3. Na minha ira pisoteei as nações. Na minha indignação eu as embebedei e derramei na terra o sangue delas. Isaías 63, versículo 6. As duas vindas de Cristo possuem objetivos claros. Na primeira vez, Cristo veio como um cordeiro manso, dando-nos a oportunidade de arrependimento. O cordeiro veio para ser sacrificado. Isso demonstra o perfeito amor de Deus.
Na segunda vez, o Senhor Jesus virá como um leão, representando a justiça divina. Lagar é o local onde se pisavam as uvas para fazer vinho. Ao imaginar como ficam as uvas, podemos ter uma boa ideia de como será dura a execução da justiça divina a ser derramada sobre aqueles que não quiseram se arrepender. Sabemos que a profecia de Isaías está correlacionada ao fim dos tempos. A grande questão é, por que Edom e sua antiga capital, Bosra, foram mencionadas? Tendo em vista que a nação foi exterminada e sua antiga capital não passa de ruínas. Qual a relação de Edom com o fim dos tempos? Existem muitas especulações quanto ao destino de Edom. Cada uma delas tenta apresentar embasamentos bíblicos ou históricos. Todos os argumentos possuem fragilidades, então optei por mencionar tudo que encontrei, mas não poderei deixar de me posicionar. Primeira possibilidade: os edomitas já foram extintos. Quem considera a extinção de Edom argumenta que Obadias e outros profetas previram este acontecimento. Realmente ele está previsto. Ao defender que a extinção de Edom já aconteceu, alguns estudiosos consideram que a profecia contida em Isaías 63, versículo 2 e 3, que menciona Edom no momento da volta de Cristo, corresponde apenas a uma representação de todos os povos carnais que estarão na terra, reunidos para a guerra, no momento da volta de Cristo. Outros estudiosos argumentam que Edom nunca representou todos os povos, pois sempre teve um destaque à parte. Um bom exemplo pode ser visto na profecia de Ezequiel, que menciona: assim diz o soberano Senhor, em meu zelo ardente, falei contra o restante das nações e contra todo o Edom, pois com satisfação e com maldade em seus corações, eles fizeram da minha terra a sua propriedade, para que saqueassem suas pastagens. Ezequiel 36, versículo 5. Perceba que as outras nações e Edom foram mencionadas separadamente. Há fortes indícios de que essa profecia também só se cumprirá plenamente com a volta de Cristo. Arqueólogos afirmam conhecer as ruínas de Edom. Assim, sabemos que, ao menos em seu local de origem, a nação está desolada. No entanto, um povo pode existir sem uma nação, como foi o caso de Israel por muito tempo. Um povo também pode se misturar e formar outras nações. Assim, a dúvida permanece: será que Edom pode ser representada por algum outro povo? É importante considerar a profecia: rejeitei Esaú, transformei suas montanhas em terra devastada, e as terras de sua herança em morada de chacais do deserto. Embora Edom afirme: fomos esmagados, mas reconstruiremos as ruínas. Assim diz o Senhor dos Exércitos: podem construir, mas eu demolirei. Eles serão chamados terra perversa, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Malaquias 1, versículo 3 e 4. Perceba, Malaquias também indica a destruição de Edom, porém ele indica a existência de um povo remanescente, que pode pensar em se reconstruir. Um povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Lembre-se de que Deus tinha rejeitado Esaú antes mesmo dele nascer. Assim, temos fortes indícios de que essa indignação de Deus não necessariamente corresponde a eventos que já aconteceram, mas poderia também estar ligada a eventos que ainda acontecerão. Pessoalmente, permaneço com a dúvida: será que esse povo já foi extinto? Onde estão os edomitas? Segunda possibilidade:
Edom corresponde ao povo branco caucasiano. Infelizmente, existe mesmo uma especulação relacionando Edom com a cor da pele. A ideia é gerada devido à resposta que Deus deu a Rebeca com relação ao nascimento de Esaú e Jacó. Disse-lhe o Senhor: 2 nações estão em seu ventre, já desde suas entranhas 2 povos se separarão. Um deles será mais forte do que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. Ao chegar a época de dar à luz, confirmou-se que havia gêmeos em seu ventre. O primeiro a sair era ruivo, e todo o seu corpo era coberto com um manto de pelos. Por isso lhe deram o nome de Esaú. Gênesis 25, versículo 23 a 25. Aproveitando a descrição da Bíblia referente às características de Esaú, alguns sugerem de que dele originaram-se os povos brancos. O argumento para defender tal ideia é de que a cor ruiva de Esaú foi mencionada por ser diferente da dos seus pais. Já a cor de Jacó não foi mencionada, porque era a mesma de seus familiares. A palavra Edom significa vermelho, e isso é utilizado como argumento de que se refere à cor da pele dos povos gerados a partir da linhagem de Esaú. Na verdade, a Bíblia menciona que o nome Edom foi dado devido ao ensopado vermelho, pelo qual Esaú vendeu a sua primogenitura. De qualquer forma, não dá para levar tal interpretação a sério. Nada na Bíblia indica que Esaú tenha sido o primeiro vermelho, seja lá o que isso realmente signifique. É muito provável que seja apenas uma indicação da cor de seus cabelos e pelos, e não da cor da pele. Mesmo se for uma referência à cor da pele, não seria significante. Cristo representa um chamado para todos os povos, e nenhuma interpretação que envolva apenas cor ou raça merece qualquer consideração. As características físicas, por si só, não são nada diante da graça oferecida por Jesus. Um cristão não é representado por sua cor ou raça, mas sim por sua cidadania. Somos cidadãos do céu. Terceira possibilidade: teólogos e historiadores apontam a origem dos árabes e israelitas no grupo étnico semita, ou seja, ambos possuem Sem como ancestral. Também é apontado que os ismaelitas assumiram uma proeminência dentre os povos que habitam a Península Arábica. A origem desse povo é Ismael, o filho que Abraão teve com a serva Agar. Por fim, alguns estudiosos apontam que algumas tribos árabes são descendentes de Edom. Vale ainda ressaltar a mistura ocorrida com outros povos nômades. É possível defender que a mistura existente entre povos árabes representa Edom no momento do cumprimento das profecias. Nenhuma ideia envolvendo apenas cor ou raça merece consideração. No entanto, nesse caso, existe uma forte questão relacionada à cultura e à fé, que pode realmente gerar uma correlação com os povos que se juntarão para a guerra, conforme profetizado. Cultura e fé são, na verdade, as características mais representativas de qualquer povo. Assim, não é impossível que Edom realmente tenha influenciado na formação da cultura predominante na região. Se existe dúvida quanto à participação de Edom na formação do povo árabe quanto a Ismael, não parece existir dúvida nenhuma. Os árabes reconhecem essa descendência. Inclusive, Maomé, fundador do islamismo, é considerado descendente direto de Ismael. Uma outra ideia possível é de que Edom representa apenas parte dos árabes. Afinal, o chamado mundo árabe é composto por diversas nações. Ainda que exista uma grande coesão
Em muitos aspectos, a cultura existente entre os povos não é a mesma. Vale lembrar que as bênçãos para Israel nunca foi uma garantia de salvação para todos os israelitas. Da mesma forma, a rejeição a Edom não necessariamente precisa abranger todo o edomita, seja lá o que essa palavra realmente represente hoje em dia. Lembre-se de que o apóstolo Paulo foi romano e fariseu. Devido a questões de cultura e fé, ele perseguiu os cristãos de forma terrível. Mas a graça de Cristo é maior que tudo isso e o resgatou. Pode até ser que alguns povos e nações jamais se arrependerão, até que chegará o momento da completa destruição. Mas Cristo continua sendo uma porta aberta para todos os indivíduos. E todos os que se tornam verdadeiramente cristãos tornam-se cidadãos da Nova Jerusalém. E a cidadania humana deixa de ter importância. A Nova Jerusalém não tem correlação com a cidade cheia de pecado existente hoje. Há fortes indícios de que a cidade atual será destruída antes da volta de Cristo. João relata: vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Apocalipse 21, versículo 2. Muitos estudiosos entendem que se trata de uma cidade literal, projetada por Deus. Outros pensam que representa a união dos eleitos. Seja como for, a cidade existente hoje não tem nada de santa. Quarta possibilidade: Edom corresponde à parte do povo judeu atual. Flávio Joséfo foi um historiador judeu que presenciou a destruição de Jerusalém no ano de 70 e, posteriormente, tornou-se cidadão romano. Está registrado no livro de Joséfo, intitulado Antiguidades Judaicas, que João Hircano, um rei sacerdote que governou a Judéia por volta de 135 a 106 a.C., dominou e obrigou os edomitas a se converterem ao judaísmo. O autor relata: Hircano tomou ainda aos idumeus as cidades de Ador e Maressa, e depois de subjugar a toda essa grande província, permitiu-lhes lá ficar, contanto que se fizessem circuncidar e adotassem a religião e as leis dos judeus. O temor de serem expulsos de suas terras levou-os a aceitar estas condições, e desde então foram para sempre considerados judeus. Quanto a esse relato, vale uma ressalva. Historiadores não necessitam aceitar a Bíblia como verdade infalível, ainda que a aceitem, ao menos parcialmente, como fonte histórica. Quando estamos analisando profecias, a perspectiva contrária deve ser considerada. Para um cristão, não é errado buscar uma compreensão do contexto histórico, utilizando outras fontes além da Bíblia. Mas isso precisa ser feito com muita cautela. Os livros de história não devem ser aceitos como verdade infalível. Por exemplo, Joséfo considera que os edomitas tornaram-se judeus completos. No entanto, é válida a dúvida: quais possíveis consequências, frente a essa união, devem ser consideradas à luz da Bíblia? Ainda que Joséfo fosse judeu e conhecesse profundamente a tradição do povo, isso não significa que ele está certo quanto às implicações religiosas. A conversão forçada dos edomitas ao judaísmo pareceu benéfica e favorável em um primeiro momento, mas logo a história mostrou o contrário. Os historiadores indicam que Antípatro, que viveu aproximadamente de 113 a 43 a.C., foi um idumeu que ganhou destaque e passou a governar os judeus após o domínio romano.
O filho de Antípatro, reconhecido pelos historiadores como Herodes, o Grande, é apontado como sendo o Herodes, registrado na Bíblia, que ordenou a morte de todos os meninos, com 2 anos ou menos, em Belém e nas proximidades, na tentativa de matar Jesus. Isso está registrado em Mateus 2, versículo 16. Como podemos perceber, ele podia ser considerado qualquer coisa, menos judeu de fato, pois não tinha nenhum respeito, amor ou temor por Deus. Tanto na Bíblia, como em relatos de outros historiadores, sem nenhum vínculo com o cristianismo, apontam esse Herodes como sendo um homem terrível e megalomaníaco. Foi um homem capaz de realizar grandes obras e grandes atrocidades. Uma das obras majestosas foi a extensão do segundo templo de Salomão. É interessante saber que um homem sem fé em Deus tratou de edificar uma gigantesca obra religiosa. Isso deve nos servir de alerta, sempre. O filho de Herodes, o Grande, chamado de Herodes Antipas, é apontado como sendo aquele que mandou decapitar João Batista e que interrogou Jesus, ridicularizando-o e vestindo-o com um manto esplêndido, antes de mandá-lo de volta para Pilatos, que por sua vez entregou Cristo para ser crucificado. Isso está em Lucas 23, versículo 8 a 24. Nos anos subsequentes, a Judéia continuou sendo governada por essa mesma família de edomitas, até ser destruída no ano 70. Muitos estudiosos apontam que os edomitas foram aniquilados junto com a destruição de Jerusalém. Vale acrescentar que, em anos posteriores, Roma se empenhou em destruir e apagar vestígios tanto dos judeus como dos edomitas. Ambas nações deixaram de existir. Sabemos que os judeus sobreviventes foram feitos prisioneiros e espalhados como escravos por diversas províncias. Apesar da dispersão, os judeus não deixaram de existir como povo. Então, será mesmo que os edomitas deixaram de existir ou apenas se misturaram definitivamente com os judeus? Se essa mistura ocorreu, que desdobramentos pode existir em relação às profecias bíblicas? Apesar dos judeus corresponderem a um povo pequeno, que por muito tempo nem sequer possuíam uma nação, eles chacoalharam e escandalizaram a humanidade muitas vezes e de muitas formas. Os judeus impactaram profundamente a humanidade por meio de grandes personalidades. Apenas como exemplo, Albert Einstein foi uma das mentes mais brilhantes da ciência. Julius Robert Oppenheimer é considerado o pai da bomba atômica. Freud é conhecido como o pai da psicanálise. Karl Marx é conhecido como o pai do comunismo moderno. O impacto não foi apenas nas ciências, mas também nas artes, como, por exemplo, Steven Spielberg corresponde a um dos diretores de cinema mais famosos do mundo. Gene Simmons, da banda Kiss, é um astro do rock mundialmente conhecido. Stan Lee colaborou na criação de boa parte dos personagens da Marvel, como o Homem-Aranha, o Homem de Ferro, Hulk, X-Men e o Quarteto Fantástico. Há algo que podemos considerar. Será que essas personalidades mundialmente conhecidas eram realmente judeus ou será que eram edomitas? Isso faz alguma diferença? O avanço dos judeus não foi apenas nas ciências e nas artes, mas também no campo das finanças. Um dos motivos de Hitler odiá-los era justamente por eles serem prósperos, possuindo muitas riquezas, incluindo bancos poderosos.
É fato que os judeus influenciavam a Alemanha socialmente, politicamente, cientificamente e economicamente. Hoje em dia, os judeus também possuem grande destaque no setor de bancos e em outros contextos geradores de grandes fortunas, como é o caso de Mark Zuckerberg, fundador do Facebook. No Brasil, um exemplo conhecido por todos é Silvio Santos, que inclusive tornou-se banqueiro por algum tempo. A prosperidade existente entre os judeus, somada a algumas profecias bíblicas, pode gerar a ideia de que uma boa parte dos bilionários do mundo são, na verdade, edomitas, que influenciarão nos eventos correlacionados ao fim dos tempos. Uma profecia comumente utilizada para tentar embasar a ideia é a seguinte: a arrogância do seu coração o tem enganado. Você que vive nas cavidades das rochas e constrói sua morada nos altos dos montes. Você que diz a si mesmo: quem pode me derrubar? Ainda que você suba tão alto como a águia e faça seu ninho entre as estrelas, dali eu o derrubarei, declara o Senhor. Obadias 1, versículo 3 a 4. Não é fácil separar o que já se cumpriu daquilo que ainda pode vir a ser cumprido dentro desta profecia, inclusive porque sabemos que uma profecia pode ter mais de um significado ao mesmo tempo. Sabemos que os edomitas literalmente construíam nas rochas, mas será que isso não poderia também corresponder à segurança alcançada por bilionários do nosso tempo? Eles verdadeiramente faziam moradas nas alturas das montanhas, mas será que isso não pode referir-se ao poder e ao luxo alcançado? Até mesmo a águia mencionada é apontada como referência ao símbolo americano, que de fato é uma nação de enorme poder, onde existem muitos bilionários de grande influência mundial. Negar a ideia é bem fácil. A questão é: devemos mesmo negá-la? Prezado ouvinte, sou uma pessoa extremamente lógica, o que me leva a um certo grau de ceticismo. Essas ideias, que são praticamente impossíveis de serem comprovadas, tendem a parecer fantasiosas e tenho uma forte tendência a negá-las. Por outro lado, a própria Bíblia me transformou, me enchendo de certezas indestrutíveis, ao mesmo tempo que me ensinou a não ser tão rápido em minhas conclusões. Apesar da Bíblia indicar continuamente que Edom era um povo terrível, também há indícios de que era um povo sábio na perspectiva humana. Será que isso é apenas coincidência? Na carta que Cristo destinou à igreja de Pérgamo, a qual não tenho dúvidas de que possui sentidos proféticos, está escrito: veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás, e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostem aos seus pés e reconheçam que eu amei você. Apocalipse 3, versículo 9. Esses falsos judeus não poderiam ser justamente edomitas? Hoje em dia, prefiro conviver com dúvidas do que sair aceitando as certezas que outros distribuem, cheios de confiança. O destino de Edom é uma dúvida que manterei. Mencionei algumas passagens bíblicas correlacionadas a esse povo, mas tem várias outras profecias que merecem atenção. O assunto não é simples, então não deve ser tratado de forma simplória. Aproveito para compartilhar mais algumas dúvidas. Através de relatos de historiadores, temos a indicação de que muitos edomitas tentaram defender Jerusalém no momento da destruição no ano 70. Até que ponto podemos considerar
que Jerusalém estava representando o próprio Edom no momento da destruição. Quanto aos tempos atuais, não tenho dúvidas de que Deus voltou a reunir Israel, pois as profecias previam isso, antes mesmo do povo ter chegado à terra prometida. Mas a questão é, até que ponto tanto Israel como Edom podem estar novamente juntos dentro do ventre de Jerusalém, que já está sentindo as dores do parto, mencionadas na Bíblia? É nosso dever buscar conhecimento, mas não devemos julgar. A única razão para um cristão buscar conhecimento sobre esse assunto é para que possa entender a melhor forma de lutar em uma grande guerra espiritual. É importante sabermos de onde podem vir os grandes ataques. Seja como for, a maior parte de nossa luta é de joelhos, agindo como verdadeiros adoradores, que desejam ser luz para todos os povos. Jesus ensinou. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. João 4, versículo 23 e 24. Caro ouvinte, independentemente de ser ou não cristão, se tivermos honestidade intelectual, precisamos reconhecer que a história contemporânea está absolutamente interligada à descendência de Abraão, seja por meio de judeus, cristãos, muçulmanos e talvez até edomitas. Neste capítulo, mencionei a influência dos judeus, que foi muito grande. Só que não há dúvidas de que a importância dos cristãos foi muito maior. Quem pode negar que Cristo mudou completamente o mundo? Acredito que evidenciei isso no decorrer do livro. No entanto, a influência é muito maior do que a evidenciada, sendo impossível de ser rastreada ou medida. Não tenho dúvidas de que até mesmo países onde o cristianismo nunca predominou acabaram sendo fortemente influenciados pela fé, cultura e moral cristã. Os judeus continuam sendo influentes, porém hoje em dia, outra grande força que está impactando o mundo é o Islã, que da mesma forma parece seguir uma descendência a partir de Abraão. Preste atenção, se por um lado, os judeus e os cristãos são gerados a partir de Abraão, Isaque e Jacó, por outro lado, o Islã pode ter surgido a partir de Abrão, Ismael e Esaú. É interessante lembrar que Esaú, ou seja, Edom, casou-se com uma das filhas de Ismael, ou seja, ambos, Ismael e Edom, podem estar literalmente unidos em uma única descendência por meio deste casamento. Quanto a Edom, realmente temos um mistério. Pode ser que faça parte do povo árabe. Também é bem possível que possa corresponder a uma quarta força de grande influência mundial. Será que trata-se mesmo de uma elite global vinculada à extrema-direita? Será que o pai do comunismo é um edomita que possui forte vínculo com a extrema-esquerda? Não tenho essa resposta, mas sei que se esse capítulo for lido com bastante atenção, é possível compreender muita coisa sobre a história humana contemporânea. Perceba algo que pode ser interessante. Depois de Ismael já ter nascido, correspondendo a uma descendência carnal, quando Deus prometeu um filho a ser gerado por Sara para que herdasse a promessa,
o nome de Abraão foi mudado por Deus, que lhe disse: não será mais chamado Abrão, seu nome será Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Gênesis 17, versículo 5. Assim, de certa forma, Abrão e Abraão não são exatamente a mesma pessoa. Então, a descendência que gerou os cristãos e os muçulmanos também é totalmente diferente. E o Deus em que acreditamos, será que é o mesmo? Paulo ensinou: vocês, irmãos, são filhos da promessa, como Isaque. Naquele tempo, o filho nascido de modo natural perseguia o filho nascido segundo o Espírito. O mesmo acontece agora. Gálatas 4, versículo 28 e 29. Uso dizer que isso aconteceu com Isaque. Repetiu-se no tempo de Paulo, continua acontecendo hoje e acontecerá até o fim. É interessante lembrar que Paulo mencionou a perseguição feita por Ismael apenas como exemplo, já que ele estava se referindo à ação dos judeus que não compreendiam Cristo. Hoje em dia, literalmente, muitos daqueles que se dizem descendentes de Ismael perseguem os cristãos. Será que isso foi só coincidência? Seja como for, sabemos que o Islã aceita Jesus como profeta, mas não como filho de Deus. Antes de existir o islamismo, também fomos avisados. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Filho? Todo aquele que nega o Filho também não tem o Pai. Quem confessa publicamente o Filho tem também o Pai. 1 João 2, versículo 22 a 23. Isso, com certeza, não é coincidência. Assim, podemos concluir que cristãos e muçulmanos não possuem o mesmo Deus, pois quem nega o Filho não tem o Pai. Existe um caminho que liberta, enquanto o mundo escraviza. Existe uma descendência espiritual que resulta em vida, enquanto a carnal está destinada à morte. Alguns judeus não acreditavam na ressurreição dos mortos. Jesus lhes ensinou. E quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram o que Deus lhes disse? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Ouvindo isso, a multidão ficou admirada com seu ensino. Mateus 22, versículo 31 a 33. É interessante lembrar, muçulmano é todo indivíduo que pratica o Islã. De fato, o islamismo se opõe totalmente ao cristianismo. Apesar do Islã ser absolutamente incompatível com o cristianismo, o muçulmano, ou seja, o indivíduo, é alguém que devemos amar. Este mundo não é estático. Da mesma forma que muitos cristãos se convertem ao Islã, também muitos muçulmanos se convertem ao cristianismo. A descendência carnal não é um fator determinante, ainda que gere uma grande influência. Frente a esse assunto, volto a repetir: os filhos de Deus não costumam ser os que perseguem, mas sim os que são perseguidos. Consegue compreender o que eu tento te mostrar? Devemos estar preparados.